Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico, seja muito bem-vindo ao nosso Point. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, e se você não faz parte da família Point, se inscreva aí no nosso canal, é rapidinho, 2 segundos para você se inscrever lá, 1, 2, pronto, já está inscrito, ativou o sininho da notificação, dê o seu like, faça seu comentário, e estamos aí para mais um review, né, de comparação, sei que vocês gostam. Temos aqui o Dicionário Teológico Enciclopédico da Edições Loyola, muito interessante, mais de 800 páginas, e o Dicionário Brasileiro de Teologia da editora Haste, com mais de 1000 páginas. E peço a você que fique conosco até o final do vídeo, que nós escolhemos o mesmo tema para a gente mostrar o que cada um deles fala, né, sobre esse mesmo verbete, tá certo? E peço a você aí, você que está chegando agora, nos ajude aí, você também que é antigo no canal, compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, siga aí essa minha recomendação. Peço a você para que compartilhe, né, nos grupinhos, enviando para um amigo, para que esse canal possa crescer, possa alcançar mais vidas, mais pessoas. Sugiro também que você dê uma olhadinha lá na nossa playlist, porque nós temos várias séries de vídeos, né, teologia para iniciantes, história, né, da teologia, temos também teologia paulina, uma série de vídeos sobre teologia pentecostal. Dá uma olhadinha lá e confere, assista nossos vídeos, compartilhe também, tá certo? E temos também aqui, né, aqui abaixo nos comentários, se você deseja ser o nosso apoiador e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da família Point, entra aí no link aí do Apoia-se. A partir de R$5 você se tornará nosso apoiador e estará abençoando o nosso canal, tá certo? E vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, caso você se torne nosso apoiador mensal, nosso patrono, tá certo? E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá no Apoia-se, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. Embora nesse ano 2022 já tenhamos sorteado 3 livros aí para quem se tornou nosso apoiador, tá certo? Então vou mostrar primeiro aqui o dicionário enciclopédico, né, da Loyola. Eu já deixei marcado aqui para adiantar. Eu abri, sabe aonde? Na letra H, no verbete hermenêutica. Olha, rapaz, eu me mudei e sumiu todos os meus marcadores de Bíblia, por isso que eu dobrei aqui. Sei que alguns ficam sensíveis a isto. Então eu escolhi aqui hermenêutica bíblica. O que esse dicionário fala sobre hermenêutica bíblica? Vamos ler um trecho? Na verdade ele dedica aqui, né, são 2 colunas. Ele dedica, então, uma parte, uma coluna, metade de uma página, e mais outra metade meia, né, da segunda página, para falar sobre hermenêutica bíblica. Vamos ver o que ele diz aqui. E eu separei este mesmo verbete também lá no Dicionário Brasileiro de Teologia. Então vamos ver o que diz aqui. O termo hermenêutica vem do verbo grego hermeneu, que em sua raiz nominal está relacionado com Hermes, ou Mercúrio, o deus da linguagem. Não é por acaso que nos Atos dos Apóstolos, depois do milagre do inválido, Paulo foi chamado de Hermes pelos habitantes de Listra, porque era ele quem falava, conforme Atos 14:12. Esse significado terminológico põe em evidência um primeiro aspecto fundamental da própria hermenêutica bíblica contemporânea. Trata-se de uma linguagem que procura explicar os eventos, o dito e o não dito. A esse significado está relacionado o consequente de explicar, comentar. Nesse sentido, Lucas observa que Jesus, depois da ressurreição, começando por Moisés e todos os profetas, lhes explicou aos discípulos de Emaús o que a ele se referia, Lucas 24:27. Com essa acepção, a hermenêutica bíblica não se limita a um interpretar geral, mas torna-se um explicar o próprio texto como fonte de interpretação para o auditório. Interpelação, né? Por isso, se concentrada nesse processo explicativo e interpelante, a hermenêutica caracteriza-se como exegese, ou seja, como explicitação ou explicação. A partir dessa especificação, compreende-se como a hermenêutica e a exegese bíblica, embora estando estreitamente relacionadas, não se identificam, pelo que, como sustentam alguns, a exegese não traduziria, senão a atuação da hermenêutica. Ao contrário, o processo hermenêutico não pode reduzir-se à interpelação que um texto suscita no leitor, mas representa também a exigência interpelante do leitor diante do texto, justamente aquela que é denominada exegese. Enfim, um significado ainda mais específico de hermenêutica, entendida como tradução, põe em relevo a função semiótica da hermenêutica. Trata-se da ciência que traduz em linguagem diversa o significado do evento e da palavra,
Só lembrando a vocês, pessoal, que cada uma dessas obras tem review, tá? Tem review específico de cada uma delas separadamente, tá? Aqui é um review de comparação. Trata-se de ciência que traduz em linguagem diversos o significado do evento e da palavra. Confira o simples sentido de tradução em João 42, tá? Ok. Portanto, com base nesses horizontes lexicais, a hermenêutica pode ser definida como a ciência da interpretação, da significação e da explicitação. Dessas acepções dependem também os três principais âmbitos da hermenêutica bíblica. O noemático, que consiste no reconhecimento de um ou mais significado do texto bíblico, enquanto tal, o heurístico, que se propõe explicitar essa significação, e o proforístico, que pretende estabelecer uma relação interpelante entre o texto bíblico e seus destinatários. A hermenêutica bíblica propõe, então, nas diversas acentuações históricas e por meio das diversas metodologias, iluminar a relação triangular composta de autor, texto e leitor. Antes de tudo, o primeiro eixo relacional consiste na relação entre autor e texto. Cada texto, separadamente, embora colocando-se no interior de um processo de unificação, qual seja a Bíblia, representa a objetivação escrita de um autor com uma linguagem peculiar e com um contexto bem preciso. Aqui, aí você pode parar o vídeo aí, ó, para que você possa acompanhar o restante da leitura aqui, né? Hermenêutica bíblica, né? Aqui, em termos mais concretos, a exegese, por intermédio das suas diversas metodologias, confira história das formas, redação das formas, metodologia semiótica, semântica, estruturalismo, retórica, toma-se a tarefa de esclarecer a mensagem teológica, tanto do Apocalipse como de qualquer outro texto bíblico. Todavia, o itinerário inverso torna-se igualmente fundamental, sendo por isso que exegese e exegese constituem as duas fases do chamado círculo hermenêutico. Tá certo? Aí ele termina aqui. Na história da hermenêutica bíblica foi se acentuando ora um, ora outro aspecto, em razão da múltipla significação que o texto bíblico assume, tanto em relação ao autor quanto ao leitor. A identificação de uma isotopia básica do texto bíblico, que constitui seu sentido se transportada para os sensos auctores, permite ao próprio texto tornar-se interpelante, sem ser absorvido pelo subjetivismo do seu autor. Você percebe que é um artigo, né, bastante rebuscado, digamos assim. Então vamos ver o que o Dicionário Brasileiro de Teologia mostra. Eu de cara já te aviso que o artigo é bem maior, tem mais páginas. Aqui, hermenêutica bíblica, eu acho assim bem mais objetivo, mais simples de entender esse artigo. Você vai ver por quê, ó. 1, 2 páginas, ó, 2 páginas e meia. Cada uma lá, tá vendo, com 2 colunas, igual o outro. Aqui, ó. Eu achei bem mais objetivo, mais simples de entender. Ele traz primeiramente a definição, ó. Definição. A hermenêutica bíblica concentra-se em 3 aspectos: a interpretação dos textos bíblicos como seu sentido principal, a interpretação do contexto vital, ou Sitzlembe, e a releitura ou ressignificação do texto para o contexto contemporâneo. Apresenta os princípios gerais, dentro dos quais também pode ser entendida a exegese bíblica como forma de análise dos textos e seus contextos. A experiência hermenêutica também, na interpretação bíblica, é intrinsecamente histórica, linguística, dialética, ontológica, textual, atual e subjetiva, vinculada ao intérprete, focada na busca de uma verdade polissêmica com diversos sentidos, dinâmica e científico-conceitual. Caramba, tá vendo? Ele vai dividindo aqui, é mais fácil entender. O desenvolvimento histórico da hermenêutica bíblica, desde as origens cristãs até o método histórico crítico. Ó. Aí vai trazendo a história aqui. Ó. A interpretação alegórica ou exegese espiritual buscava, além do sentido literal superficial explícito, sensos literários ou pechat, o que entendia ser o verdadeiro sentido. Isto é, o sentido espiritual pneumático, profundo, implícito, ou sensos espirituais, derash. A alegorização tipológica, uma variação desta interpretação, interpretava os textos através das figuras ou tipos abstraídos dos personagens bíblicos. O apóstolo Paulo utilizou esta forma de interpretação na chamada alegoria paulina. Antes de Paulo, Filo de Alexandria, nascido entre 20 e 13 a.C., e depois Justino Tertuliano, século II d.C., e Orígenes, 185 a 284, foram os expoentes da interpretação alegórica. Durante a Idade Média, no judaísmo, Saadia e Salomão Ibn Zak, conhecido como Rashi, Rabino Rashi, né, fazem traduções e comentários com forte peso literal, influenciando a hermenêutica cristã.
Tomás de Aquino também se afasta da tipologia buscando interpretar, segundo literal em senso, segundo sentido literal. A exegese medieval diferenciou, então, 4 sentidos: o literal, alegórico, o espiritual, o moral, o antropológico, ou anagógico, ou escatológico. No entanto, a ênfase continuou sendo alegórica ou espiritual, tendo, em geral, os outros sentidos como secundário. Então, você percebe que é muito mais didático, muito mais compreensível, mais objetivo, né? O artigo aqui do Dicionário Teológico Brasileiro, né? Aqui ele vai dizer que durante a Reforma Protestante, aqui, ó, você pode parar o vídeo para entender a história da hermenêutica bíblica. Fala sobre o método histórico crítico. Outra página, hermenêuticas surgidas após o método histórico crítico. A análise semiótica, semântica e estrutural surge no século XX em diversas áreas do conhecimento, com a psicanálise e história, Foucault, e a sociologia, Lucien Goldman. Poxa, show, hein? Um artigo muito mais objetivo, muito mais... Enfim, isso não significa que o outro dicionário seja ruim, né? Óbvio. Talvez aquele articulista naquele artigo ali não tenha sido muito feliz. Eu trouxe palavras bem rebuscadas, mas não foi direto, objetivo, trazendo a história, o desenvolvimento da hermenêutica bíblica, né? Ao longo da história. A hermenêutica sociológica, também chamada de leitura materialista, lá, influenciada pelo método da análise marxista. Aí vem aí, né, a teologia da libertação, a missão integral no contexto protestante, tá vendo? Hermenêutica feminista ou na perspectiva de gênero. Tem as mulheres como seu foco e principais intérpretes. Tem a hermenêutica também negra, né? Aqui, ó, hermenêutica negra lá. Contesta a concepção dominante segundo a qual a presença de pessoas negras nos textos bíblicos devam ser consideradas, geralmente como escravas ou estrangeiras. Hermenêutica indígena também, misericórdia. E também, ele não comentou aqui, mas já tem hermenêutica gay também, né? Hermenêutica gay, existe até comentários bíblicos aí, temática escrita por gays, né? Dizendo que a homossexualidade não é pecado. É isso aí. Acho que não precisa nem dizer, né, qual foi o dicionário que trouxe o melhor artigo. Eu abri hermenêutica bíblica, esse teológico enciclopédico bem mais rebuscado, e o Brasil de Teologia bem mais prático, mais direto, mais objetivo. Mas eu sugiro você que você assista aos reviews separadamente para ver os outros artigos, para dar uma olhadinha em cada obra especificamente, tá certo? Deus abençoe, dê o seu like, faça seu comentário, seja nosso apoiador e até a próxima.